Hoje vamos falar sobre um trabalho muito importante que é realizado em Maringá através do Lar Preservação da Vida, que é o de amparar a gestante em situação de risco. Convidamos Fátima Sato, que juntamente com Helena Bressan coordena o trabalho. E também vamos ver uma mensagem muito reflexiva que tem o título Aborto Não Realizado. Para o Espiritismo, o ser humano é um espírito imortal criado por Deus, simples e ignorante, sujeito a reencarnações sucessivas, submetido às leis naturais do progresso moral e intelectual. Dessa forma, o primeiro de todos os direitos naturais é o de viver. Cientes disto, entendemos que é nosso dever esclarecer sobre o significado da vida e as dolorosas consequências do aborto. Convidamos Fátima Sato, que juntamente com Helena Bressan, fundadora da instituição, coordena o Lar Preservação da Vida em Maringá, para nos falar sobre o direito à vida. Mas antes vamos ver a mensagem Aborto Não Realizado. A gravidez veio na hora indesejada, lembrava-se Laura. Veio na hora errada e ainda trazia riscos de várias ordens. A saúde debilitada, problemas familiares, o desemprego. Seu primeiro impulso foi o aborto. Tomou um chás que, em vez de resolver, a debilitaram ainda mais. Recuperada, buscou uma dessas pessoas que arrancam, ainda no ventre, o chamado problema das mães que não desejam levar adiante a gestação. Naquele dia, a parteira havia adoecido e faltara. Laura voltou para casa preocupada. 1000 situações lhe passavam pela mente. À noite, deitou-se e custou a adormecer, mas foi vencida pelo sono. No sonho, viu um belo jovem pedindo-lhe algo que na manhã seguinte não soube definir. Durante todo o dia não conseguiu tirar aquela imagem da mente, de sorte que esqueceu a gravidez. Na noite seguinte, voltou a sonhar com o mesmo jovem, só que acordou com a agradável sensação de tão doce quanto agradável obrigado. Era como se ainda visse seus lábios pronunciando palavras de agradecimento, enquanto de seu coração irradiavam a paz indefinível. Desistiu do aborto. Enfrentou tudo, superou todos os riscos e saiu vitoriosa. Hoje, passados 23 anos do episódio, ouve consternada seu belo e jovem filho pronunciar do púlpito da solenidade de sua formatura ante uma extasiada multidão: agradeço sobretudo a minha mãe, que me alimentou o corpo e o espírito, dando-me não só comida, mas carinho, companhia, amor e, principalmente, vida. E olhando-a nos olhos, o filho pronunciou num tom inconfundível: obrigado. Ela não teve dúvidas. Foi o mesmo obrigado doce e agradável de um sonho há 23 anos. A mulher que nega o ventre ao filho que Deus lhe confia, nega-se a si mesma a oportunidade de ouvir a cantiga alegre da criança indefesa, a rogar-lhe carinho e proteção. Perde a oportunidade de dar à luz um espírito sedento de evolução, rogando-lhe uma chance de reencarnar, para juntos superarem dificuldades e estreitarem laços de amizade e afeto. Se você, mulher, está passando pela mesma situação de Laura, mire-se no seu exemplo e permita-se ser mãe. Permita-se sentir, daqui a alguns meses, o agradecimento no olhar do pequenino que lhe roga o calor do colo e uma chance de viver.
conceda-se a alegria de daqui a alguns anos ornamentar o pescoço com a joia mais valiosa da face da terra. Os bracinhos frágeis da criança num abraço carinhoso a lhe dizer: obrigado, mamãe, por ter me permitido nascer e crescer e fazer parte desse mundo negado a tantos filhos de Deus. Pense nisso. Todos nós voltaremos a nascer um dia. Se continuarmos negando oportunidades de reencarnação aos espíritos, com os quais nos comprometemos antes do berço, talvez estejamos negando a nós mesmos a chance de uma mãe ou pai no futuro. Pensemos nisso. Esta mensagem está no CD Momento Espírita, número 13. Hoje vamos conversar com Fátima Sato, que é coordenadora do Lar Preservação da Vida de Maringá, sobre a campanha Sim à Vida. Olá, Fátima, eu quero lhe dizer da nossa alegria em tê-la conosco e da admiração que nós temos pelo trabalho que é realizado no Lar Preservação da Vida aqui em Maringá, onde você e Helena Bressan se dedicam com tanto carinho, com tanto amor, com tanta responsabilidade. Inclusive, eu gostaria que você nos falasse mais sobre o Lar Preservação da Vida, nos falasse sobre esse material tão bonito que está aqui sobre a mesa, né? Pode nos falar sobre esse trabalho, Fátima. Realmente, o lar é uma casa que tem esse trabalho tão importante, que é atender a gestante nesse momento difícil, que é enfrentar uma gravidez não planejada e muitas vezes indesejada. E dentro desse trabalho que a gente realiza, nós fazemos uma campanha contra o aborto, que é a campanha Sim à Vida. E esse trabalho, graças a Deus, a gente está conseguindo grande êxito, porque onde a gente vai, a gente carrega esse material aqui, onde tem muito fluxo de pessoas, eventos, né? Religiosos ou não, a gente tá e a gente leva os bebezinhos. Esse aqui, por exemplo, é um bebezinho de 2 meses e meio. Uhum. Olha como ele já está formadinho, completo, já tem tudo, só falta crescer. Então isso, quando a gente coloca na mão da criança, do jovem e o adolescente, eles ficam encantados. E por ser tão pequenininho, já tem a vontade de proteger. Uhum. Esse é o de 2 meses. Esse aqui é o de 3 meses. Olha como ele é perfeitinho. Perfeito, né? É feito de silicone. E esse material é a sensação mesmo de você ter um bebezinho na mão. É a sensação de segurar um bebezinho. Perfeito. Quando a mulher chega para nós, que está lá nos assistindo, que chega até nós nesses eventos, ela pega, segura, mais 4 meses, tá tudo isso. Uhum. Nossa, então já de cara tem esse desejo de proteger mesmo. Esse aqui é o de 5 meses. Olha, como já tem... É um bebê. É um bebê. Só que está no ventre materno. Se ele é desejado... Um ser formado, né? E esse é o de 6 meses. Olha só. Então, ele tem tamanho e peso muito parecido com o real. Parecido com o real. Então, essa fase... Se a criança é desejada, não tem problema nenhum. Mas se é indesejada, então ele corre risco, né, de ser abortado. Até porque ele já sente tudo, né? Já sente tudo. A criança no útero materno, ela sente tudo que ocorre ao seu lado. Ela sente as vibrações, né? O clima emocional, o clima psicológico no lar, né? Do pai, da mãe. E impressionante este... de 2 meses. Esse aí a gente fala muito sobre ele, porque alguns falam que 2 meses não é nada, né? 3 meses não é nada, né? Desde o primeiro dia já é muito importante. Mas quando a gente mostra que, olha, 2 meses é isso aqui, 3 meses é isso aqui, né? A pessoa que está segurando
leva um choque. Puxa, e às vezes a gente até pega pessoas que já abortaram e as lágrimas começam a correr. Fátima, o Espiritismo, ele é a favor da vida, né? Por isso, todo esse trabalho de espíritas envolvidos, você poderia nos dizer quais são os argumentos, o porquê do Espiritismo ser a favor da vida? Primeiro, que é um bem, é uma dádiva sublime oferecida por Deus. Deus é o dono da vida e só Ele tem o direito de tirar. Na questão 880, Ivone, do Livro dos Espíritos, Kardec já faz essa pergunta. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta é simples e clara: o direito de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante e nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, esse bem, essa dádiva sublime que é ofertada por Deus a nós com um objetivo específico, que é a evolução. Então, mesmo ela tendo a vida tendo esse caráter de eternidade, ela se expressa através das experiências no corpo físico por meio da reencarnação. Então, através da reencarnação, a gente vai trabalhando todas aquelas mazelas morais que a gente tem, todos os débitos do passado e trabalhando as virtudes que a gente ainda não tem. Aquelas virtudes que Jesus tanto falou e exemplificou. O perdão, a fraternidade, o amor universal. Então, esse é o objetivo nosso, do espírito, né? A evolução. E a reencarnação favorece isso. Evoluir intelectualmente e moralmente, né? Isso. Então, o objetivo da reencarnação do espírito é essa oportunidade de progredir. Em que momento, Fátima, a alma se liga ao corpo, né? Como você disse, aqueles, mas só 2 meses, né? Nos fale sobre isso. Bom, nós temos um motivo a mais para defender a vida, nós espíritas que eu digo, né? Porque a doutrina espírita nos mostra até o antes também, mas é no momento da concepção que o espírito se liga a esse corpo que começa a se formar. Ela começa na concepção e esses laços vão se estreitando, vão se apertando cada vez mais até o momento do nascimento. Então, no momento em que a criança nasce, que chora, dá aquele choro, ela se encontra então no mundo dos vivos, dos encarnados e servos de Deus. E aqui também, Ivone, eu queria aproveitar para falar sobre essa fase aqui, que é muito importante. O ser humano, desde do período da fecundação, que ele foi concebido, até o momento da vida final, né, do desencarne, ele passa por algumas fases. A fase da concepção, a fase do nascimento, o bebê, da criança, depois a fase da adolescência, a fase adulta e a fase do idoso. Todas essas fases são importantes e todas essas fases trata-se do mesmo indivíduo, em processo contínuo. Só que essa fase aqui, a primeira fase, a gente às vezes se esquece. Nós contamos a partir do nascimento e esquecemos dessa fase. Então, a criança e o adolescente, por estar numa fase de vulnerabilidade, tem um estatuto que protege os seus direitos. A fase do idoso, que também é uma fase assim, que requer muitos cuidados, também tem o seu estatuto para garantir o seu direito. E essa fase aqui, a fase intrauterina, que ele está em risco às vezes, porque se ele é desejado não tem problema, mas se ele é indesejado, ele corre o risco de ser abortado. Então, ele precisa ter um direito. E esse ele requer muitos cuidados, né? Requer muitos cuidados. E esse cuidado, esses direitos, a gente pode conseguir com o Estatuto do Nascituro, que é a nossa luta. Então, hoje tem um movimento de cidadania pela vida, Brasil Sem Aborto,
que luta pela garantia dos direitos desse bebê que está aqui, no ventre materno. E entre essas lutas aí, esses objetivos, está aprovar o Estatuto do Nascituro. Essa é a grande meta. Você falou nas fases, né? E você fez alguma referência sobre uma fase que também é muito importante, que é aquela de preparação para a reencarnação, não é? Isso. Retomando, realmente, nós espíritas temos um motivo ainda maior para defender a vida, porque a doutrina espírita nos mostra o antes e o depois, né? Como é a preparação para a vinda de um espírito? Como foi a preparação da nossa vinda aqui para a Terra? Por que aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele contexto familiar? Por quê? Tem uma razão. Então, no livro Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz e mediunidade de Chico Xavier, tem alguns capítulos ali que falam sobre a reencarnação. É a história de Segismundo. E é com uma riqueza de detalhes tão grande e tão bonita que quem quiser compreender como funciona a reencarnação, a vinda de um espírito aqui, leia que vai se apaixonar. Porque essa história de Segismundo conta por que ele vai ter aquele pai, aquela mãe, o que aconteceu antes, até o corpo físico, como vai ser tudo muito bem elaborado, projetado, planejado, com carinho. Então, essa equipe espiritual trabalha com muito zelo para a vinda de um espírito. Então, isso nos faz trabalhar mais ainda em favor da vida. Realmente, esse livro Missionários da Luz, ele é muito elucidativo, né? E ele, como você disse, ele nos emociona muito, porque a gente se dá conta do trabalho da espiritualidade, né? Do envolvimento daquele que será o espírito protetor, daquele espírito durante a reencarnação, e o trabalho mesmo até de aproximação daquele espírito com os futuros pais. Sim. Então, tudo já está delineado, né? Tudo já está muito programado e eles têm todo esse cuidado de lidar com cada situação, com cada espírito, que cada um se processa de uma forma. Essa questão do aborto realmente é muito delicada. E nós acreditamos que entre os nossos telespectadores possam se encontrar algumas pessoas que tenham praticado o aborto ou que tenham contribuído para que alguém realize, né, pratique este ato. O que você tem a dizer a essa pessoa que está passando por esse momento, por essa indecisão, por essa insegurança, vamos dizer assim? Bom, esse é o nosso trabalho de todos os dias. Conversar com a mãe, principalmente com aquela que está buscando ajuda para abortar, para que ela não aborte. É um momento difícil, Ivone. É muito difícil porque a gente não imagina o que passa no coração, na alma dessa mãe quando ela enfrenta uma gravidez que ela não planejou e que às vezes é indesejada mesmo. Então, o que nós diríamos para ela? É difícil, a gente sabe. Ela pede socorro, mas o bebê que está dentro dela também pede. Ele clama por socorro. São duas vidas importantes. Duas vidas, a dela e a do bebê. Então, nós podemos ajudar os dois. Não tem como ajudar um sem ajudar o outro. Os dois podem ser ajudados. E a gente percebe que nesse momento difícil em que a mãe se encontra, ela muitas vezes pede ajuda de Deus. E Deus encaminha ajuda. Então, se ela, nesse momento, estiver querendo a nossa ajuda, precisando da nossa ajuda, quiser ficar no lugar tranquilo, sem que ninguém saiba, com sigilo, a gente pode ajudar. Ela vem, terá todo atendimento com as psicólogas, com todo o trabalho realizado para a mãe, para a gestante e seu bebê. E deixa ele nascer. Depois que nascer, se ela olhar para ele e não conseguir conviver, olhar para ele como filho, então a gente toma as medidas legais junto ao fórum para ser encaminhado para adoção, se for necessário. Mas eu posso garantir
que, diante de todos os atendimentos que a gente já realizou, é uma minoria não aceitar. A grande maioria, mesmo já ter tentado abortar, inclusive, quando nasce, se apaixona loucamente e abraça esse filho com tanto amor que não deixa ninguém chegar perto. Então, deixa ele nascer. É realmente uma situação difícil, porque muitas pessoas, levadas pelas mais diversas razões, já passaram por essa dor de ter praticado o aborto. Isso. E normalmente vem o arrependimento depois. A gravidez passa, são 9 meses, mas o aborto, ele fica marcado na acústica da alma e é muito difícil sair dessa situação. Então, o que a doutrina espírita oferece? É não cultivar o remorso imobilizador. É sair dessa situação, dessa culpa. Nós temos, Ivone, nos exemplos dos evangelhos de Jesus, o exemplo de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Olha, negar aquela estrela. Né? E o que ele fez? Trabalhou em nome de Jesus, mas fez, amou até o último dia da sua vida. O exemplo de Paulo de Tarso, que matou e que torturou, não com suas mãos, mas mandou fazer. Pelo seu comando. Pelo seu comando, em nome das leis que ele acreditava, né, na época. Mas quando ele vê Jesus, quando ele encontra com Jesus, ele muda o roteiro da vida dele. Sim. Ele começa de novo. E trabalha, e ama, mas trabalha incansavelmente em nome desse Jesus, em nome desse amor que ele não conhecia. Fátima, para finalizar, nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores em prol da vida. Proteger e dignificar a vida humana desde a concepção. É trabalho, é tarefa de todos nós que já compreendemos o valor da vida. Nessa época que nós estamos vivendo, essa época de transição, em que esse mundo novo está surgindo, né? Saindo de provas e expiações e o mundo de regeneração chegando. Crimes como esse, Ivone, não vai mais caber nesse mundo novo. Então, vamos todos nós, unidos, nos dar as mãos para proteger a vida humana desde a concepção. E é um trabalho que todos podemos fazer, né? Todos nós. Apoiando, auxiliando, aquele que se encontra em dificuldade, aquela, né? Sim. Aquela que se encontra enfrentando uma gravidez indesejada. E nós vamos deixar, inclusive, na tela, o telefone do Lar Preservação da Vida, né? Para Sim. aqueles que quiserem mais informações, quiserem um contato com vocês. Sim. Nós agradecemos, Fátima, a sua participação. Esperamos tê-la novamente conosco. Muito obrigada, Ivone. Agradeço muito. Agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco. Lembramos que este programa e outros podem ser encontrados no site ameimaringá.com.br. Muita paz a todos.